Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isto disse o profeta Balaão em Números 23 e 19. Você certamente já deve ter ouvido muitas promessas de Deus. E acredito que você deve descansar nessas promessas. Isto porque a palavra de Deus nos garante: Deus não é homem para mentir, e nem descendente do homem. Porventura ele não diria e não faria? Esse e outros textos das Sagradas Escrituras nos faz confiar na palavra de Deus. Ou seja, os homens, eles são falíveis, os homens não sustentam a sua palavra, mas Deus, antes de realizar um compromisso conosco, ele já está totalmente comprometido com a sua palavra. Ele disse a Jeremias, no capítulo 1, que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. A palavra do nosso Deus é comparada à chuva que desce e rega a terra e não retorna sem antes cumprir o seu propósito, dando então uma boa semente, frutos ao semeador. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. O tema da lição de hoje é a promessa que não pode ser revogada. Chegamos à lição de número 7. Eu sou o pastor Lucas Gomes e você está no MPcast, a mentoria para professores. E eu gostaria que você concordasse comigo, pois esta lição aqui, senhoras e senhores, está bem difícil. Então nós estamos aqui com uma espinha de peixe, retirando com cuidado para poder explicar para você. Então, fica por aqui até o final, o conteúdo está muito bom e eu tenho certeza que será útil para você. Não esquece a sua Bíblia, não esquece o seu caderno para anotações. Lá na primeira aula, eu pedi que você separasse um caderno de 10 matérias, porque tem muita coisa boa aqui. Toda semana eu convido um amigo, uma amiga para conversar comigo e juntos nos aprofundarmos no conteúdo que você irá lecionar na sua igreja, na sua célula, ou você que é aluno vai receber, mas passa por aqui para ter uma compreensão maior. E mesmo você que não participa da EBD, abrindo um parênteses aqui, por favor, passe a participar, mas você que não participa, é amante das Escrituras, pode ficar aqui igualmente para aprender da palavra de Deus. Eu já aproveito para pedir a você para se inscrever neste canal, também deixar o seu like neste vídeo, é muito importante. Tem uma notícia maravilhosa, e qual que é? Conseguimos bater a meta exigida pelo YouTube e monetizar o canal. Ninguém vai ficar rico, é verdade, não dá para ganhar dinheiro aqui, mas eu preciso de você agora mais do que nunca. Então, deixa o seu like. Se quiser exceder na bondade, compartilha. A gente compartilha tanta coisa ruim aí, se não fosse assim, não existiriam fake news. Então o conteúdo aqui é bom, eu sei que você está aprendendo bastante. Tem gente que passa muito por aqui, eu fico de olho nas métricas, viu? E eu vejo lá que o pessoal acompanha. Então, se você é novo, se inscreve, deixa o like e compartilha. Quero lembrar que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. Enquanto nós falamos aqui, as propagandas vão passando na TV para você. Esse instituto tem como proposta entregar cursos de especialização em teologia. Isso não quer dizer que você precisa ser já formado, já ter feito básico ou médio para estudar no Instituto Queires. Não, quando se trata de uma especialização, neste caso, é porque é um conteúdo mais abrangente. Para você ter uma noção, em cursos básico, médio, que existem em todo o Brasil, você estuda o Novo Testamento em 2 meses. E o segundo módulo, sobre as cartas de Paulo, as epístolas gerais e o Apocalipse. Só aí você tem quase 20 livros para estudar em 4 ou 5 semanas. No Instituto Queires, você estuda o curso Cartas Paulinas, você se dedica ao mundo político, histórico, social, teológico das cartas do apóstolo Paulo, e estuda as cartas também, tudo isso em 6 meses. São 24 aulas, quase 50 horas de conteúdo para você. O melhor é que você pode acessar agora, o QR Code aparece para você aqui, e também o site do Instituto, www.institutoqueires.com.
Lá você vai ter acesso ao curso que acabei de falar e a muitos outros que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você pode estudar na modalidade presencial e também online. Então, o melhor aqui é que de qualquer lugar do Brasil, você pode estudar na sua casa, no trabalho, onde você quiser. Vamos ao que mais nos interessa, então. Hoje eu estou com um amigo aqui, mais uma vez, e eu quero apresentar para você. Senhoras e senhores, afastem as cadeiras da sala, porque nesse momento você será impactado. Então, para não cair e se machucar, é melhor afastar os móveis. Eu estou aqui com ele, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 51. Ele congrega na sede, então é um dos pastores auxiliares. Ele é coordenador adjunto, é assim que se fala, né? Sim. Coordenador adjunto, simplificando, ele é o segundo coordenador da Regional Norte, ou seja, ele é parceiro daquele pastor que veio aqui na primeira aula, pastor Uri Barros. Então, ele é o coordenador adjunto na Regional Norte, ele é esposo da irmã Elaine, pai da Esther e da Lídia. Esther e da Lídia, teólogo, professor de teologia. No mundo corporativo, você trabalha com? Trabalho com telecom. Ele trabalha com telecom. Senhoras e senhores, comigo e com vocês agora está o pastor Ricardo Lopes. Meu Deus do céu, eu vou embora, porque eu acho... Fiquei preocupado. Mas, e crente, viu, irmão? Crente, isso, faltou esse detalhe. Na verdade, a coisa mais importante, depois de... crente, marido da Elaine e pai de Esther da Lídia. Isso. E que Deus tenha misericórdia e eu consiga servir a igreja. Prazer estar aqui, obrigado pela honra do convite. E vamos falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos abençoado através das lições aí e abençoar a vida dos jovens. Amém, amém. É a primeira vez, né, que você vem primeira aqui. Primeira vez. Então, bem-vindo. Vamos Esperei, lá. Viu, irmãos? Esperei por esse dia, viu? Isso, vamos lá. A promessa que não pode ser revogada é o título da lição 7. E o textuário nos fala sobre... Textuário, ó, falando da revista dos jovens com a mentalidade dos adultos. O resumo da lição é: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Essa lição está com base na carta de Paulo aos Gálatas 3, dos versos 17 a 24. Você pode dar uma pausa aí no vídeo para ler o texto, para ficar mais por dentro. Aqui a gente já vai seguir partindo do princípio que todo mundo já sabe o que o conteúdo diz, não é? Uhum. Primeiro tópico, pastor, fala sobre o pacto de Deus anterior à lei. O segundo tópico, a lei não invalida as promessas de Deus. Terceiro tópico, os verdadeiros filhos de Deus. E assim a gente espera ter aí uma hora produtiva. Fica à vontade, pode nos falar então sobre o pacto de Deus anterior à lei. Lucas, essa lição é uma lição, eu entendo que muito boa, né? Eu penso que é uma lição realmente importante para os jovens, principalmente pensando no contexto cultural, cristão, evangélico que nós vivemos no Brasil. E dentro desse contexto, existem, eu penso que duas linhas, dois extremos que são importantes, né? Você tem de um lado, alguns até líderes jovens, né, que estão enfrentando dificuldades em suas denominações, em virtude do cenário em que ele está ali, por ser uma igreja tradicional, que tem tradições, que tem tradições. Eu vou ficar no campo das tradições, né? E aí uma mudança gera uma dificuldade, por ser uma igreja um pouco mais antiga. Uhum. E do outro lado nós temos pastores muito jovens, né? Pregando hipergraça, né? E aí a grande questão é o seguinte, né? Quem está certo? Onde o jovem se localiza? E aí quando a gente olha aqui para o pacto anterior à lei, que é o primeiro tópico aqui dessa lição, e aí por que eu trouxe esse contexto? Eu trouxe esse contexto porque eu entendo que a leitura de Gálatas para o jovem é fundamental para ele entender realmente essa liberdade, que às vezes é pregada em formato de libertinagem. E já foram lições anteriores, e hoje ela vai falar de um dos que eu considero ponto alto. Eu acho que o ponto alto mesmo da lição vai ser a lição 10, que é a liberdade que Cristo nos deu, mas aqui nós estamos falando da promessa, que não pode ser revogada, e aí Paulo aqui no capítulo 3, ele está fazendo um alerta
para a igreja acerca, para a igreja de Gálatas, né? Porque ele já no 2 ele chamou a atenção acerca dos judaizantes que tentaram. No 1 ele falou sobre pregar um novo evangelho, depois ele falou sobre os pilares da igreja, e ele está fazendo um alerta, porque ali o que está se trazendo é a lei de volta. E a questão dos judaizantes é dizendo que a lei é o meio para a salvação. E agora Paulo está ressaltando que antes da lei já existia um pacto de Deus. E qual que é a lei, né? Qual que é o pacto que Deus tinha? Esse pacto é com o pai da fé, Abraão, né? E ele fez um pacto e ele fez uma promessa. Então, aqui os destaques, né? Primeiro ponto, foi muito feliz no início, na introdução, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui, a expressão grega que Paulo vai trazer, que é o que o autor vai trazer, é aliança. E aliança, a gente sempre, nos casamentos que celebramos, nós usamos aliança. Ele vai falar de algo que não tem começo e não tem fim, né? É algo inquebrável. E quando a gente fala de Deus, Deus tem aliança. E ele vai colocar junto, né? Junto com essa palavra, ele vai colocar a ideia do diateque, que é colocar por acordo entre as partes que são desiguais, que é Deus com Abraão. Logo que o primeiro tópico vai dizer para a gente primeiro, né? Antes de existir a lei, Deus já tinha ali um pacto com Abraão. E esse pacto continua valendo. A lei não invalidou o pacto. Né? É uma transição, vamos dizer assim, que é o período da lei. Mas a lei não mudou aquilo que Deus tinha colocado. E aí é até bom até falar, nós comentamos, essa palavra testamento, né? Porque testamento, ela traz aquela visão de falecido, né? O testamento para nós humanos é quando alguém deixa o testamento, você só vai abrir esse testamento depois que depois que a pessoa falecer, para que a vontade dela seja revelada. Não é a aplicação aqui, porque a gente está falando de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Aqui nós estamos falando de a palavra mais adequada, né, talvez, é o pacto, é o acordo, é a aliança, por isso do destaque da palavra aliança, que foi feita, e ela é anterior à lei. Significa dizer... E aí o correto, então, seria dizer... O correto dentro do entendimento, né? Porque senão alguém daqui a pouco vai achar que a gente está dizendo que a Bíblia... Está errado. Ou os editores estão errados em colocar Antigo e Novo Testamento. A gente está falando dentro de uma questão do entendimento. Antiga aliança e nova aliança. Isso. É isso. É isso que a gente está falando, e de forma alguma, né, para deixar muito clara a nossa posição aqui, nós entendemos que a Bíblia contém a palavra... Não, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Né? Eu vi Não vou falar isso aqui, não. Corta. Depois você corta. Então, assim, aqui no que nós estamos falando é apenas para o entendimento dentro deste contexto, para aquela igreja que naquele instante está sendo inquirida, instada a se voltar para a lei, e Paulo está mostrando que o evangelho é da graça. Isso não é incomum? Aí, Lucas, como tá para me cortar, tá? Senão eu vou ficar falando aqui. Eu estou aprendendo com você. Segue, continua. E por que isso é importante hoje para o jovem, pensando nessa primeira parte aqui, Lucas? Você sabe que quando o jovem vai ler Jesus nos evangelhos, ele vai encontrar Jesus citando a lei. Mateus 5,17 diz: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus está começando o Sermão da Montanha. Né? Começando não, ele já falou das bem-aventuranças, mas ele está falando agora, ele está trazendo a interpretação dele da lei. E nessa interpretação, ele está dizendo: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E aí, às vezes, o jovem lendo numa leitura desavisada e talvez ouvindo alguém que, seja lá por qual motivo, às vezes não está pregando corretamente, é onde ele pode se prender à lei, que é a questão do judaizante aqui em Gálatas. Ele está dizendo o seguinte: Jesus era judeu e cumpriu a lei. E aí você olha lá, o jovem rico chega para Jesus e pergunta, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus vai lá e repassa com ele o quê? A lei. Sim. E aí ele vai e fala: isso aí tudo eu tenho feito. Então agora só se falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Os doutores da lei chegam para Jesus e perguntam, né, sobre o mandamento: amar a próxima
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí a pergunta é, quem é o próximo? Jesus está falando o quê? Sobre a lei. Aí Jesus, lá em João 8, da mulher samaritana, ainda que a gente pode fazer um parênteses, né? Talvez tenha algum mais, um erudito nos assistindo, pode questionar o fato de João 8 não estar lá no original. Esse é um outro tema para uma outra aula, né? Mas o questionamento ali é sobre a lei. Jesus, a lei diz para apedrejar. E o Senhor que diz? Aí Jesus confirma a lei, né? Porque Jesus confirma, tem que apedrejar. Só dá a condição de quem vai executar a sentença. Então você vai encontrar Jesus cumprindo a lei e falando da lei. Sim. E aí a pergunta é, mas eu sou cristão. Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é o maior mandamento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aliás, eu vejo vários cristãos fazendo sobre isso. Quando, na verdade, é exatamente isso que Gálatas está fazendo. Jesus, sim, veio cumprir a lei, porque, aí Paulo vai dizer, né, para os romanos, ele é o fim da lei, né? E entender isso, ler os evangelhos e conseguir entender que Cristo é o exemplo de vida para mim, mas entender que a lei é um tratado que Deus está fazendo com Jesus ali para Israel, é um ponto, e aqui, o judaizante aqui na igreja de Gálatas, compreender que aquilo que é a grande dificuldade não valia para eles, é a grande questão da interpretação, da compreensão. Muito bom. Nesse primeiro tópico ainda, dentro de todo esse esclarecimento que você nos trouxe, como que a gente pode entender Deus dizendo a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, como está aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o comentarista ele diz que o alcance da promessa divina a Abraão ia além da sua semente física. Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei de Deus. Então, pelo que eu entendi... Pela lei de Moisés, né? Desculpa. Pela lei de Moisés. Pelo que eu entendi, a proposta nesse primeiro tópico é explicar aos alunos no próximo domingo que a lei não rompeu com o que Abraão recebeu de Deus. Deus fez uma promessa e essa lei ela vem para poder sistematizar essa promessa. Então está todo mundo caminhando na mesma direção. Com Abraão, Deus falou do descendente e essa lei também vem como aio para nos conduzir a esse descendente. Tá? Como se a lei tivesse vindo para não nos fazer perder a promessa, mas entender de fato quem era Cristo. É isso mesmo? Como que a gente pode entender ser bendito? É falarem bem de nós, é sermos bem-sucedidos. O que é ser bendito no contexto aqui de Gênesis 12, quando Deus falou isso a Abraão? Não, gostei muito da sua exposição, e inclusive eu gosto sempre de dizer, né? Voltando para Mateus 5 e pegando a lei que você falou. Deus deu a lei para que o povo não se perdesse, para que eles fossem guiados. Mas se nós olharmos Mateus 5, então, em Êxodo 20, nós temos o decálogo, lá diz não matarás. Aí Jesus vem aqui e dá agora a sua interpretação da lei, né, em Mateus 5. Ele diz assim, lembra que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que em seu coração, sem motivo, tiver ódio do seu irmão, já é réu, né? Então, lembra, lá a lei dizia, não adulterarás. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo que aquele que em seu coração desejar a mulher do próximo, já cometeu com ela adultério. É seu o pecado, não é dela, é seu. Então, o que eu vejo aqui, Lucas, é que agora que lá atrás a lei serviu como guia, existe uma promessa, a lei veio para guiar para o povo não, e agora Jesus está dizendo o seguinte, lá atrás eles não tinham maturidade para compreender. Agora eu vou mostrar para você o seguinte, mortes começam no coração, adultérios começam no coração. Lá atrás eles não tinham maturidade para compreender. Agora, aqui, com vocês já entenderam, porque vocês estão repetindo isso tantas vezes, que agora eu vou explicar para vocês. É no coração que começam os pecados. É isso mesmo. Eu estou procurando aqui o texto em que Jesus falou sobre isso, Mateus 15, 19. Qual o texto? Esse que eu citei? Não, Mateus 5. Não, mas a respeito de tudo começar no coração. Ah, sim. Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Isso. Às vezes na sala de aula eu gosto de fazer um exercício com o pessoal e perguntar para eles. Vamos aqui para o primeiro pecado, homicídio. Aí eu pergunto assim, qual sentimento leva uma pessoa a matar a outra? Aí eles começam, ira, inveja, cobiça, certo? Aí depois, qual sentimento conduz uma pessoa ao adultério? A cobiça, às vezes também a vingança, tem aquela questão de um foi traído, quer trair também para poder se vingar. Prostituição, e aí vai, a ganância pelo dinheiro, além da cobiça. E aí assim a gente vai fazendo com todos os pecados, pelo menos os descritos aqui. E aí depois que a gente enche a lousa com todos os sentimentos e o resultado é um pecado, fica de maneira didática para eles o conhecimento de que Jesus tinha razão no que estava falando, de que todo sentimento, se não controlado, ele vai desembocar em um pecado. E aí talvez por isso que o homem, no Antigo Testamento, ele, embora reconhecesse o seu pecado, fosse diante do sacerdote, levasse o animal e tal, ele saía de lá com a inclinação para fazer a mesma coisa. Primeiro, porque havia o sentimento de que foi zerado no altar com a morte do animal. E segundo, porque o pecado estava dentro dele. Sim. Então, não era o sentimento sacrificado no altar. Era um representante, não era ele que estava sendo sacrificado ali. E aí eu gosto muito do escritor aos Hebreus, que ele usa uma linguagem assim, que a lei ela não tinha condições de retirar a consciência de pecado. Então, Cristo, ele tira a consciência de pecado. E aí eu vejo essa consciência de pecado como a inclinação, o desejo. Então, a gente continua com os mesmos sentimentos. Você ainda se ira, você ainda cobiça algumas coisas, ou deseja, eu acho que essa seria a melhor palavra, que a cobiça já está no nível do descontrolado, já está descontrolado quando é cobiça. Mas a gente ainda deseja, a gente ainda se ira. No entanto, como já fomos libertos por Cristo, a gente tem o domínio de controlar esse sentimento, perceber o quão nocivo ele será se nós continuarmos alimentando ele. Não é isso? Então, a lei, ela apontava o pecado, ela mostrava a ineficiência do homem, na intenção de que ele reconhecesse essa falha e procurasse se aproximar do descendente do Abraão, lá que era o Cristo, não é isso? É isso. Inclusive, pegando isso que você falou do... Rapaz... Dos sentimentos. Dos sentimentos, isso, dos sentimentos, Não, mas não era exatamente isso. Desemboca nos pecados. Desemboca nos pecados, você falou do escritor aos Hebreus. A consciência de pecado que Cristo tirou. Isso. Ah, sim, lembrei, isso. Que é o que eu ia dizer. Que, inclusive, né, quando a gente olhava, você falou desse homem do Antigo Testamento, que ia lá e sacrificava, e esse homem, ele ainda não tem a consciência de sentimento, né? Ele ainda não tem essa nomenclatura. Né? É o que você falou, ele vai lá, ele faz quase que mecanicamente, e as pessoas até não entendem, né, isso. O peso para ele, por isso que havia o peso, porque o que ele vai sacrificar ali, ele custou alguma coisa. Então, o único peso para esse homem é pensar assim, nossa, eu vou ter que dar minha ovelhinha. Eu vou levar lá o meu boi. Me permite acrescentar um pensamento, não perde o seu raciocínio. Talvez ele cumpria todos os rituais com qual sentimento? Eu não posso morrer. Isso. Aí ele corria para levar o animal. Sendo que hoje a mentalidade qual é em Cristo? Eu não quero morrer. Isso. Entende? Então, se eu não quero morrer, eu evito o ato. Sim. Não, e aí o ponto só que todo aquele pecado, ele na verdade ele não era tirado, né? Ele era só coberto, né? Sim, coberto. Aí quando João vê Jesus, aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes nós lemos isso de forma tão natural, porque estamos habituados, mas essa é uma expressão muito forte, porque até ali todos os pecados só tinham sido cobertos.
Jesus é de fato o primeiro cordeiro que vai tirar o pecado, né? Que aí é aquele princípio do sacrifício de Jesus que volta e perdoa todos os pecados antes e todos os futuros. E aí entra no ponto aqui em relação ao pacto. Lá tinha a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa continua acontecendo. A lei serviu como um trilho, vamos chamar assim, para guiar. Jesus agora vem e mostra que existe algo além do trilho, aprofunda. E agora o que eles precisam desfrutar aqui, e é a consciência. A consciência em Cristo, vocês estão perdoados agora. Então já não há mais necessidade daquele trilho. Porque agora já se sabe que é o coração e agora já é uma escolha sua. O terceiro subponto aqui do primeiro tópico diz assim: a lei existe por causa das transgressões. Ponto. Eu quero pedir a você que está assistindo para se inscrever no canal, porque eu tenho prometido colocar aqui um conteúdo. Na verdade, ele já está no canal, é que ele está não listado, então ele não aparece para todas as pessoas, ele aparece só para quem é inscrito. Que eu falei sobre o dízimo. E aí, eu consegui entender uma coisa, pastor. O dízimo, ele não é uma obrigação. Sim. E nunca foi. E aí eu tive esse entendimento a partir de Êxodo 13, quando o povo ainda estava para sair do Egito, e Deus fala assim, ó, a partir de hoje, todo primogênito é meu, dos homens e dos animais. No caso dos animais, eles deveriam ser sacrificados. No caso dos homens, eles poderiam ser resgatados. E aí, Deus diz assim, se no futuro alguém perguntar um dos seus filhos, por que é isto? Diga para ele. Aí a explicação é sensacional. E aí para mim foi a resposta-chave para entender que o dízimo não é uma obrigação. Você dirá assim, olha, na noite em que Deus enviou o anjo para matar os primogênitos no Egito, nós somos livres porque Deus nos mandou colocar sangue nos umbrais da porta. Com isso eu entendi o seguinte, o anjo não recebeu endereços e nem reconhecer fisionomias. Não, esse aqui é hebreu, aquele é egípcio. Ele recebeu uma ordem, mata o primogênito. Ponto. No entanto, Deus deu o livramento naquela casa, não foi para a família, foi para o primogênito. E imagine se todos os primogênitos tivessem morrido, haveria um problema social ali imenso. Por quê? O primogênito ele seria o substituto do patriarca, com todas as obrigações legais. Se ele não está, quem cumpre isso? Ah, mas o segundo filho. Tá, mas e se só tem um? Haveria um problema. Então, Deus livra da morte. O problema é solucionado, não só da morte, como da falta desse primogênito naquela casa. Só que agora Deus pede todos os primogênitos, animais sacrificados, homens, para o serviço da sua casa. O primogênito vai ser retirado lá do mesmo jeito. Não adiantou livrar ele da morte. Ele não estará naquela família. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu vida e agora permite o resgate. Então era uma indenização paga pela família para levar o primogênito de volta para casa. Só que em Números, Deus mandou Moisés tomar a soma de todos os levitas de um mês para cima e de todos os primogênitos de um mês de idade para cima. A soma praticamente bateu 20 e poucos mil levitas, 20 e poucos mil primogênitos. Qual era a ideia de Deus? Mostrar que ele estava de fato tomando a tribo de Levi em lugar dos primogênitos de Israel. Com isso, qual que é a proposta? A partir de hoje, essa sociedade tem um compromisso legal com os levitas, porque era para os filhos de vocês estarem aqui me servindo, porque eu livrei eles da morte e as almas deles são minhas. Mas eu devolvo o primogênito e a tribo de Levi inteira fica aqui. Eles não vão herdar entre vocês, porque eles são meus. Eles também não vão à guerra, porque eles são meus. Mas existe um compromisso legal de vocês com eles. Aí é por isso que o povo todo ano levava o dízimo lá. Porque se fosse o filho, teria que fazer o mesmo. Então, quem teve a consciência de que, poxa, Deus livrou meu filho da morte, nossa, meu filho
deveria estar lá porque Deus livrou ele, então a vida do meu filho passou a pertencer a Deus. E o próprio primogênito dizendo isso, era para eu ter morrido, Deus me livrou e era para eu estar lá, Deus me deu o direito de voltar. Então, realmente, se o levita está lá em primeiro lugar representando o meu filho, eu tenho uma obrigação legal, ou pelo menos devo ter a consciência de manter esse levita lá. E mais, ele não representava só o primogênito, ele representava a casa, porque diante dos pecados dessa sociedade, ninguém podia se achegar a Deus. Era se achegar e morrer imediatamente. Então nós temos um grupo de pessoas consagradas desde o ventre, que já crescem com uma outra mentalidade daquele que está pensando em ir para a guerra, daquele que está pensando em arar a terra, ser um investidor, um grande agricultor. Ele já está crescendo com uma outra mentalidade, se preparando para o serviço a Deus e mais. Além dessa separação de vida, diariamente, antes de entrar no tabernáculo, ele se lavava e havia um sacrifício por ele. Então ele era uma pessoa autorizada por Deus para representar a minha família. Então, se eu fosse pôr na balança tudo isso, a morte do meu filho, a ausência do primogênito dentro de casa e a minha ineficiência de se aproximar para adorar o meu Deus, quanto custaria isso? 10% na balança não é nada. Toma. Então, os conscientes iam lá e ofertavam. E veja, tudo isso veio anterior à lei, porque é no capítulo 13 que Deus está falando isso do Êxodo, é no 20 que a lei é dada. Eles nem do Egito tinham saído ainda. Então, por que eu contei tudo isso? Porque o que vem à minha mente é o seguinte: por que se transformou lei? O dízimo. Aí a gente entra no ponto aqui. A lei, ela sempre é dada num cenário de desobediência. Transgressão. Numas aulas anteriores, eu estava aqui com a Karine, e aí ela me fez uma pergunta e eu respondi o que vou repetir agora. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem. Então, se os homens vivessem sem um mecanismo que regulasse a vida em sociedade, eles se autodestruiriam. Então, a lei posta pelo Estado era um meio de regular os ânimos entre os homens. Se hoje não houvesse uma lei sobre matar, será que você ou eu estaremos aqui? Não sabemos. No trânsito, talvez a gente já tinha morrido. É ou não é? Você fecha o cara... Então, assim, a lei, ela refreia os ânimos. E aí, se houve uma lei na questão do dízimo, é porque alguém não teve a consciência. E, não, vou nada, para com isso. Aí a lei é posta para ele ter a obrigação de levar. Então... E aí a gente vê o dízimo sendo aplicado no Antigo Testamento. Embora o assunto aqui não seja o dízimo, eu trouxe só para a gente poder entender que realmente o objetivo da lei foi, não, vem cá, eu vou regular aquilo que espontaneamente você não quer fazer. E pegando o tema do dízimo, não é o assunto, e aí você citou bem, e você vai encontrar quem? A promessa foi feita para quem? Para o patriarca Abraão. O que Abraão fez depois de vencer os 5 reis? Ele deu o dízimo. Quando ele encontra Melquisedeque. Ele vai e entrega o dízimo, e aí esse é o ponto. Ele entrega espontaneamente, ali, pelo contexto, pela nossa leitura, é uma iniciativa dele, Melquisedeque não cobra dele, mas ele reconhece que se não fosse Deus na vida dele, ele não ia conseguir aquela vitória. Então ele vai lá e entrega o dízimo dos despojos que ele recebe. Aí a lei agora vem e gera o quê? Porque é o que você falou. Os primogênitos que deveriam... Qual é o sentimento com que ele deveria dizimar? Gratidão. Eu estou com o meu primogênito aqui. E qual é o sentimento de Abraão lá? Gratidão. Deus me deu vitória, então eu quero entregar para o Senhor, porque isso aqui foi o Senhor que me deu. E aí o mesmo sentimento de Abraão é o sentimento com o qual eu deveria dizimar. E é o mesmo sentimento com o qual nós devemos contribuir. Gratidão. Porque Deus tem nos dado. Então a gente não está dando nada no final das contas, né? Por isso que os pastores mais antigos, eu conheci com um pastor, que ele frisava muito isso. Ninguém paga dízimo. Você devolve, você entrega, mas você não paga, né? Porque é um sentimento, quem te deu primeiro foi Deus. Você não tem como pagar uma coisa que você recebeu. Para não falar só do dízimo, Sim. Focando no que você disse, que Jesus resumiu a lei em amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. E ao próximo como a ti mesmo, a lei entra no sentido de, já que espontaneamente, voluntariamente você não ama, eu vou te obrigar a amar. Sim. Primeiro Deus.
Se você não entender que você precisa cuidar da sua vida e reservar um momento para Deus, eu vou matar você. Mais ou menos isso. Uhum. Então, assim, ó, sábado eu quero você aqui para servir ao Senhor. E aí, pela força da lei, eles iam. Uhum. Então, a justiça não se dava no cumprir a lei, porque ela já está mostrando a ineficiência deles. Uhum. Se eles fossem justos, não precisaria de lei. Sim. Ó, que coisa, né? A gente vai Não, conversando aqui, desdobrando o entendimento. E aí você pega. E aí Só que aí Deus dá uma medida da lei para eles. Sim. Então você vai amar Deus sobre todas as coisas. Então você vai ter o sábado, que você vai descansar e você vai vir aqui me adorar. E você vai amar o próximo como? Como a ti mesmo. Sim. A régua do amor é o quê? É eu me amo. Então porque aqui, inclusive, essa questão do amor aqui, né? É a questão assim, eu me preservo. Então, se eu me preservo, eu vou preservar você. Uhum. Essa é a ideia desse amor, né? Eu não vou ferir você. Só que aí Jesus, lá em João 13:34, ele vai dizer, só que agora um outro mandamento vos dou. Ele respondeu a alguém que perguntou sobre o amor. Uhum. Só que agora ele diz, não, eu dou um outro mandamento para vocês, vocês são meus discípulos. Então, não é sobre aquilo lá, sobre amar Deus, sobre que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Nossa, aí A régua aumentou. Com a régua. A régua, tira a sua régua. Você não ama com base no seu amor. Você ama com base no meu agora. Você ama com base... Com Até amor... porque tem gente que não se ama, né? Esse é o grande ponto, porque o segredo tá aí. Se alguém falasse assim, eu não me amo, logo não te amar não é um pecado. Sim. Porque a régua qual que é? Não é como eu me amo? Então, agora, como Cristo amou? E aí, nas cristocidências da Bíblia que eu amo, né, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é João 3,16. Uhum. Aí, João, escrevendo a sua carta, 1 João 3,16, ele diz, conhecemos o amor nisso, que ele... Vou até ler aqui para eu não... Pode ler. Cometer o erro de citar. Enquanto você lê, enquanto você procura, eu vou falando de outras coisas que a lei obrigou o homem a fazer. Então, nesse caso de amar o próximo como a ti mesmo, já que espontaneamente, sem eu aqui, no caso a lei, né? Sim. Sem que eu estivesse aqui, você não tem condições de não matar, de não adulterar, de não falar um falso testemunho, eu vou obrigar você a fazer isso e o dia que você desrespeitar, eu te mato. Simples, né? Pode falar. Olha só, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o padrão do amor. E aí, primeiro ponto, né? Aí ele está dizendo 1 João 3,16, carta universal. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Deu seu Filho unigênito. O mandamento de Jesus, um outro mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí, João está escrevendo a carta agora. Conhecemos o amor nisso. Como que você conhece o amor? Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só que aí daí vem uma outra questão ainda. Tá bom, Jesus, então o amor de Jesus é o amor... Qual que é o amor de Jesus? Sacrificial. Ele morreu para que todos nós vivêssemos. Então, como que eu vou dar a vida pelos meus irmãos agora? Porque é a pergunta que surge, concorda? Peraí, então eu entendi, ele me deu a régua, o amor é o amor dele, ele morreu, e como que eu dou a vida? Eu preciso morrer por alguém? Não precisa, porque o sacrifício é perfeito. O dar a vida pelos irmãos aqui, agora viva em prol dos seus irmãos. Um tempo atrás, eu analisando o porquê Paulo aos Efésios, se eu não estiver enganado, aos Efésios, ele diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu estava analisando isso. E eu perguntei onde é que você estava lendo, embora seja no Evangelho, a gente sabe que esse texto ele foi enviado ao mundo no grego, né, para as pessoas da época. Ok. E aí a gente, para entender essa mensagem, a gente precisa pensar com a mentalidade do povo da época e entender o mundo da época. Embora o mundo seja romano, as ideias eram gregas. Sim. E quais eram as formas de amar entre os gregos? Talvez choque você que está assistindo isso, mas eu preciso ter o dever de falar. A gente talvez não falaria isso num púlpito, porque o nível de entendimento das pessoas
é meio complicado. Então é para uma sala de teologia, o que eu vou falar, é para um culto de ensino com portas fechadas, e é para um momento aqui, né? É, a questão que você falou, é o público, né? É No o culto eu não público. falaria... A questão é o público, mas aqui cabe. Quando na faculdade eu descobri que você sabe, mas quem não está assistindo não sabe. Eu sou licenciado em História. Quando na faculdade eu descobri que os gregos eles entendiam que a melhor forma de amar era amar um homem, eu fiquei chocado. Então, assim, os gregos, eles... Primeiro que mulher, entre os gregos, não era considerada como cidadã. Uhum. Então, para eles, o amor tinha que ser desfrutado entre iguais. Então, se a mulher fosse considerada como cidadã, ou tivesse pelo menos o mesmo respeito que entre os espartanos, e as mulheres eram guerreiras, administradoras e tal, talvez elas seriam amadas. Mas na Grécia, as mulheres elas eram vistas apenas para reprodução mesmo e cuidar do lar. O amor era para ser desfrutado entre iguais. E quem era igual àquele cidadão? Outro cidadão. Então era muito comum homens gregos casados com famílias, mas para desfrutar o amor ele tinha um garotinho lá, um adolescente, uma pessoa mais jovem para ele desfrutar esse amor. E o ágape entre os gregos, por isso que eu falei do lugar, do ambiente e tal. Sim. O ágape entre os gregos era o mais sublime amor desfrutado com o igual, com um homem. Aí quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí o que a gente entende? Não é que a nossa Bíblia, o apóstolo Paulo está mentindo, nos dizendo que o ágape é o amor de Deus. O ponto é o seguinte, entre os gregos o ágape não é o amor de Deus nenhum, é o amor máximo de um homem para outro. É que Paulo pega esse termo e diz assim, não, vem cá, eu vou explicar para vocês o que é amor de verdade, o que é amor incondicional, o que é amor verdadeiro, é o amor de Deus. E aí a gente pega os textos de João, né? E aí veja quando Paulo, que aí volta ao texto que me despertou a curiosidade da pesquisa, coloca ao homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Por quê? Qual era o padrão de amor que ele tinha? De homem para com homem, certo? E um amor que buscava reciprocidade. O de Cristo doou a si mesmo, foi sacrificial e não espera reciprocidade. Ele não ama porque fazemos por ele. Ele só ama e os motivos estão guardados nele. Então, assim, quer amar, o padrão de amor é Cristo. Aí se a gente olha para a sociedade de hoje, também existem muitas formas de amar, mas qual é o padrão de amor? Cristo. E aí eu achei brilhante o que você falou agora, porque essa régua só foi subindo. Então, no Antigo Testamento, para que houvesse uma compreensão, ame como a si mesmo. Opa, eu não vou me matar, eu não... Só que agora que vocês compreenderam isso, como você falou, ame como eu amo. E aí Jesus traz essa palavra para o mesmo mundo que Paulo escreveu e que João escreveu. O mundo é romano, mas a mentalidade é grega. Então, se eu amo como a mim mesmo, os homens gregos não se valorizavam. Os romanos menos ainda, que seguiram as mentalidades dos gregos. Não, esse aí não presta. Segue o meu padrão. Aí você vai conseguir cumprir os mandamentos da lei. E aí, nisto, reconhecerão que vocês são meu discípulo, por causa do amor. Eles amam diferente. É diferente. Eles se comportam diferente. Exatamente. Bom, nós vamos fazer uma pausa aqui rápida. Você vai ficar com um comercial aí. Não sai do seu lugar, por favor. É o tempo de você beber uma água, jogar uma no rosto. Exercitar os dedos, que eu sei que você já escreveu bastante, anotou bastante. Eu fico feliz com isso. A gente já volta. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio. Ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade.
No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das Escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Voltamos então e você viu aí a divulgação do Instituto Queires. Aqui está o QR Code. Por favor, abaixo o site, caso você não consiga mirar o seu celular aqui, está assistindo a gente pelo celular. Mas se você estiver na sua casa, mira aqui. Se não, o site abaixo, para você acessar www.institutoqueires. Além do curso que você viu comercial, muitos outros que te atenderão aí, na sua região, de qualquer lugar do Brasil, você poderá acessar os cursos e realizar na sua casa. Pastor Ricardo, a gente volta aqui, falamos bastante sobre a lei, entendemos aí o seu papel, como diz o comentarista aqui no terceiro subponto, restringindo as ações do homem para que ele não se afastasse da promessa de Deus. E no segundo tópico nós temos aqui, a lei não invalida as promessas de Deus. Como que a gente pode compreender esse segundo tópico, linkando com o primeiro aí, para dar um norte para o professor ou aluno que nos assiste? Como a gente acabou explorando bastante a lei, né? Então, no primeiro tópico o pacto de Deus anterior à lei. Era o encontro de Deus ali com Moisés, a promessa. Nesse segundo tópico, o que nós falamos para o primeiro já é aplicado aqui. Acho que a gente pode apenas reforçar alguns conceitos. Então, primeiro, né? Se nós observarmos, a lei em nada, ela contraria a promessa que foi feita para Abraão. Então, aí eu vou só fazer até um salto aqui para o 24, que vai falar, né? De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Inclusive, eu tenho uma recomendação, Lucas, às vezes para o jovem e às vezes para o professor também, porque às vezes o texto de Gálatas pode ser um pouco denso se for lido na Almeida Revista e Corrigida, né? Então, talvez se ler na nova Almeida Atualizada, na NAA, ou até mesmo na NVI, talvez, isso. Ou alguma outra tradução, né, como a linguagem de hoje, mas a gente sabe que a NAA, a NVI talvez sejam mais confiáveis ali na tradução, auxilie para a compreensão, porque o texto pode se parecer um pouco repetitivo às vezes, e aí o jovem pode ter um pouco de dificuldade, e aí vem a palavra aio, mas o que é esse aio, né? Que aio, que raio é isso aqui, né? Eu ia falar, aio, raio, o que é isso aí? E aí eu tô com uma NVI aqui, aí eu aproveitei para trazer para cá, então para ficar mais fácil o entendimento, assim a lei foi... Então eu vou ler na Almeida Revista Corrigida primeiro. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Na NVI, assim a lei foi nosso tutor até Cristo. Então, o aio e o tutor é até Cristo. E aí, nesse tópico, é o que o autor está dizendo. Em primeiro lugar, a lei não invalidou em nada, né, as promessas que foram feitas para Abraão, mas muito pelo contrário. Ela foi o caminho, na linha do que você falou já no primeiro tópico, ela foi o caminho, e aí é o tutor, até chegarmos a Cristo, que é o cumprimento da lei, que Paulo vai escrever para os romanos, né? Então, salvo engano, acho que é para os romanos. Cristo é o cumprimento da lei. Então, a promessa que existia para Abraão, ela continuou de pé em todo o tempo. E aí, só para pegar um exemplo do quanto a lei, a promessa caminhou paralela. A promessa de Gênesis em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor diz pro pai, eu vou abrir aqui, como ele tem que fazer com aquela família. Ele diz assim, Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 6. Estas são as palavras que hoje te ordeno,
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunho entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí vai contar, né, a história, né, da libertação, né, que é isso. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que te jurou, e aqui, isso aqui tudo, de novo, é anterior à lei. Né? Então Deus está mostrando o quê? Que aqui não é uma lei diretamente, e veja, Deuteronômio já diz, o fim da lei é a obediência. O subtótico da Bíblia está aqui, o fim da lei é a obediência. Então a lei, na verdade, tinha só um objetivo: tornar e trazer a consciência para gerar obediência no homem. Como consequência do pecado. Não sei se você quer comentar algum ponto aqui. Não, perfeito. É isso mesmo. Então, pode falar. Não, pode. Eu ia passar para o terceiro tópico já. Pode falar. Não, só ia comentar, né? E agora, um outro ponto importante que nós precisamos compreender, que é a questão que, na minha introdução, eu falei sobre a hipergraça e sobre aquelas igrejas tradicionais ali, que eventualmente alguém vive o conflito do tempo presente. Porque o que nós não podemos nos esquecer, que é o tópico 2, tudo está debaixo do pecado. Uhum. Então, eu ia comentar ele. Ele. Mas então pode fica falar. à vontade. Não, como você começou a falar e a gente não foi pro 3, aí eu notei aqui, falei, olha, falta a gente falar do subtópico 2. Tá. Mas pode seguir, pode falar. Sim, então, assim, um ponto que é a grande questão, né? Hoje eu até ouvi de uma pessoa numa aula, a pessoa disse assim, né? Olha, a grande questão às vezes que acontece dentro da igreja é que nós brigamos por tantas coisas, né? E a gente perde o nosso foco, perde o nosso alvo. E aí, o que eu ressaltei, que eu acho que é a grande questão de nós cristãos, porque, de fato, estudar Gálatas é algo extraordinário, e pensar nesta liberdade que nós recebemos de Deus é algo assim, primoroso. Entender esta liberdade com a consciência bíblica é a grande questão. Porque, às vezes, essa liberdade que é pregada é uma liberdade mundana, em que escraviza, né? Quantas das vezes nossos pais na fé pregavam e eu gostava de ouvir essa pregação e por um tempo foi a nossa pregação, né? De que o livre, nós éramos livres e aí eles eram libertos do cigarro, eram libertos da bebida, porque as pessoas são escravas do pecado. E aí eu, como um cristão ali que cresci, eu sou novo, tá? Para deixar claro. Mas ali nos anos 90, na escola, você era o crente. Naquele tempo, era um período que era um outro tempo. Então, você era discriminado e falava, não, você não pode. O crente era do que não podia. Você não pode assistir TV, você não pode torcer para time de futebol, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí, você chegava na igreja e falava, não, mas nós somos livres. Na cabeça de uma criança, às vezes, mas que liberdade é essa? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí, a compreensão agora, que é a compreensão do jovem, que tem os seus 17, 18, 20 anos. Que liberdade é essa? Essa liberdade em Cristo não tem relação com o que o mundo vive aí. E a questão o mundo vive debaixo do pecado, que é a teologia joanina, né? João vai falar sobre isso, né? Uhum. O mundo jaz no maligno. E a liberdade que o mundo prega não tem nenhuma relação, aí até pegando o entendimento e a compreensão que você mostra aqui sobre o amor do mundo grego. A liberdade do mundo nada tem a ver com a liberdade bíblica, são conceitos, a palavra é a mesma, o significado é outro. E esse é o ponto. Porque nós, enquanto homens, se quisermos utilizar de uma liberdade na carne, ela é libertinagem e ela é pecado. Aí entra a fala de Jesus lá em Lucas que você leu aqui. Lucas, Mateus? Qual que você falou do pecado, que gerava o pecado? Ah, tá. Mateus 19, 15, Mateus 19. 15, 19, isso. Porque para o mundo isso é liberdade. Só que é a mesma... Porque foi a máxima de Satanás lá para Eva, né? Olha, o que Deus disse para você? Então... E aí a mulher vai lá e dá uma acrescentada, né? Deus não disse o que ela repetiu. Não podia tocar. Exatamente. Para não comer. Exatamente. Então... O que nós precisamos entender é o seguinte, nós temos liberdade, mas essa liberdade é em Cristo. E essa liberdade em Cristo é
daquele que conseguiu compreender Romanos 12, 1 e 2. Portanto, vamos lá, que eu vou ler o texto aqui só para... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a liberdade. Comenta. Nada. Não? Tá bom, não. Então, dentro disso, o que eu entendo é a compreensão que para os Gálatas que eles precisavam ali entender naquele instante. Existe liberdade em Cristo. E a nossa liberdade nos coloca acima do pecado, desde que nós tenhamos essa consciência de que o sacrifício de Jesus nos purifica e nós precisamos seguir com Cristo, né? Olha só, os dois textos, então, para a gente resumir o segundo tópico, é o de capítulo 3 de Gálatas, verso 22. Sim. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aí, paralelo a este texto, nós temos Romanos 11 e 32, que diz, porque Deus... Quer dizer, Romanos 11, 32? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A lei, ela caminhou no mesmo sentido, porque a reflexão que eu fiz aqui eu ainda não tinha feito. Os judeus não poderiam se considerar justos por cumprirem a lei, porque se de fato fossem justos, não precisariam de lei. A lei estava lá para mostrar o quão pecadores eram. Esse é o fato. E aí eles inverteram a ordem das coisas. Eu sou justo porque eu obedeço. Não. Se fosse tão obediente assim, não precisava de lei. Ok. Então a lei começa a mostrar o quão falho o homem é, mesmo aquele que tenta cumprir. E os gentios que não a cumprem já são falhos de natureza, porque estão lá pecando de maneira desenfreada. O judeu ainda tem pelo menos alguém para lhe dizer, não faça isso, não faça aquilo, você é pecador. Então nós temos dois grupos estritamente pecadores. Então Deus faz questão de, embora tendo escolhido um, separado um, mostrar que ele também é pecador. E aí igualmente juntar esses dois grupos e igualmente usar de misericórdia para com todos eles. Então eu vim para salvar vocês dois. E aí é aquilo que Paulo repete aos Gálatas, não tem judeu, não tem grego, repete porque ele fala isso aos Efésios, né? Não tem grego, não tem judeu aqui, é tudo um povo só. Primeiro, porque o olhar de Deus para com todos foi de misericórdia, porque todos eram pecadores e agora todos são feitos filhos. É isso. O terceiro tópico nos fala sobre os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé. E aí, meu amigo? E aí que é o quanto o evangelho é libertador, o quanto o evangelho ele o quanto a Bíblia, né? Billy Graham tinha a célebre frase dele, né? Que diz que a Bíblia é hoje mais atual do que o jornal que sairá amanhã, né? Se o Paulo fosse contemporâneo, tivesse escrito isso agora, a gente diria que alguém diria, né, que Paulo estava querendo lacrar, porque o que o mundo diz é que eles estão buscando igualdade, separando, né? Então faz a separação do feminismo e critica, né, a masculinidade tóxica, né? Faz a separação do negro e do branco e diz que está buscando igualdade para os negros, né? E diante de Deus não existe isso, né? Primeira, a questão da paternidade. Então, João, de novo no seu evangelho, eu gosto da teologia joanina porque João, assim, né, João complementa aquilo que, óbvio, né, Deus usou todos, e aí usou Paulo para estruturar, mas João para complementar aquilo que era, aí veio que era para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí agora a nossa filiação é por quê? Porque nós recebemos a Cristo e agora somos todos uma grande família. De fato, somos uma família porque somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos une, né? E aí eu gosto daquele versículo de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, em que ele diz, né? O amor de Cristo nos constrange.
Porque é esse amor que nos une. É esse amor que que não tem exigência. Porque nós não temos condição de dar nada em troca. Então, e aí eu diria que assim, é a maior dádiva. Ser chamado filho de Deus. E ser chamado pelo Filho de Deus, por quê? Aí entra a carta aos Efésios que você citou, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque alguém poderia dizer, não, ele é mais alto, ele é mais baixo, ele é mais bonito, ele é mais feio, ele é mais forte, ele é mais fraco. É pela graça. Nós, pela graça, somos feitos filhos de Deus. Então, ter Deus como Pai, e aí é um privilégio, jovem. Tem jovem que tem pai cristão, tem jovem que não tem pai cristão, mas todos nós temos um pai. E o bom de ter esse pai é que, independente do tempo de vida que nós temos a liberdade de estarmos próximos a ele. Eu refletia sobre isso esses dias, lecionando sobre a carta aos Gálatas, que o primeiro a nos fazer olhar para Deus de maneira diferente foi Jesus. Porque qual era o tratamento até então? Senhor. Ponto. E aí vem suas variações, né? Jeová, Sabaote, Sedquem, Nissi, Rafá, ok. Mas Senhor. Sempre. Na oração do Pai Nosso, ele vai lá e diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Pronto. Então imagina que foi um escândalo para os judeus essa oração. Como é que é? Você está chamando ele de pai? Intimidade. Paizinho, logo, né? Logo você? Pai? E aí depois Paulo ressalta isso que ele traz sobre o Abba, o paizinho. E aí eu estou aqui me mordendo, eu vou segurar a ansiedade para não me aprofundar nesse contexto da filiação, da adoção, do Abba Pai, porque é conteúdo para a próxima lição. Por isso que eu corri aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada se esse assunto vai ser abordado, porque se não for, eu vou falar dele agora, porque eu fiz umas pesquisas para entender a adoção no mundo antigo. E aí os gregos tinham uma postura e uma finalidade com isso, os romanos tinham uma postura e uma finalidade diferente, e ambos tá bem distante do que é hoje a adoção, as razões pelo menos que alguém busca adotar uma criança. Tá. Só para dar um spoilerzinho, então não perca a próxima aula, viu? Vou assistir a próxima aula. Os romanos, eles adotavam até adultos. Sim. Não era só criança. Até mesmo adultos. O que não é comum hoje. Sim, imagina, uma pessoa de 30 anos ser adotada. Quem vai adotar? Os menininhos de 30 anos. Você, se bem que tem um monte, né? Com 30 anos morando com a mãe ainda, dando dor de cabeça, dormindo até meio-dia, não é? Bom, é os gatinhos que tem por aí, né? Que muitas jovens estão atrás. O problema do gatinho é que ele sai à noite, só toma leite e dorme o dia todo. Então, e arranha ainda, né? Depois vai reclamar pro pastor aí, chamar a Maria da Penha. Então, assim, eles tinham uma postura diferente e tal, e hoje a adoção, ela ainda é vista, acontece, e Paulo, ele não está falando da adoção nos padrões de hoje, mas no padrão da época. Ele está falando para romanos, ele está falando para gregos, e é muito forte isso. Então eu vou segurar para você acompanhar conosco a próxima lição, que tem por título Filhos e Herdeiros. E aí o ponto que nós falávamos aqui é esse do capítulo 4, verso 6, que diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então é pai, paizinho, ou seja, Cristo nos leva ao nível da intimidade, e aí Paulo trata essa questão da filiação para mostrar a gentios que eles também têm direito de ser chamados filhos. Filhos não de Abraão, isso aí só judeus, mas filhos na fé no sentido de serem co-herdeiros de Cristo. É muito forte isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, para brilhantar aqui a nossa conversa? Não, seguindo ainda, ele vai dizer, não há judeu nem grego, que é o que você falou, então agora são os homens, né? Que aí voltamos, e aí ele coloca aqui, ó, somos descendentes de Abraão,
Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Então, essa herança, né, não é consanguínea, que esse é o ponto, né? Foi isso que eu quis dizer. Isso, exatamente. Não, exatamente. Mas é por causa da promessa. Os judeus ainda são descendentes físicos de Abraão, mas todos que creem em Jesus pela fé são igualmente filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, né? E aí nós, por isso, somos descendentes dele. Não, nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Então, a bem-aventurança prometida para Abraão, ela continua valendo para nós. Nós recebemos por meio da fé essa bem-aventurança. Ali, naquele contexto, Paulo está alertando a igreja em relação aos judaizantes que estão no meio pregando um evangelho que não é o evangelho que ele pregou, estão distorcendo as palavras e querendo levá-los para a lei, né, e torná-los legalistas. Você falou um ponto importante de Mateus 6, que eu acho, essa é uma passagem que eu amo, né? Assim, o choque eu tenho intimidade, porque não é só que eles chamavam o Senhor de Senhor, né? Eles fizeram todo um esforço para que o judeu não falasse o nome de Deus, né? O tetragrama, que hoje nós não sabemos exatamente a pronúncia, foi porque eles tiravam as letras, os doutores da lei, cuidando do povo, né? Tiravam as letras para que o povo não repetisse, então, tentando cumprir o mandamento, né? Não falará o nome do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Só que, e com isso eles fizeram o quê? Eles se distanciaram de Deus. E aí eu acho que esse é um ponto importante para essa aula, para o nosso jovem, porque às vezes a gente ouve tantas mensagens assim que parecem revolucionárias, né? E aí diz assim, olha, porque os legalistas e tal. Quando a gente fala dos legalistas, é exatamente isso. Gente que sabe repetir um ritual, mas não sabe o porquê está fazendo. Esse é o grande ponto. E quando a gente fala, e aí eu encerro aqui a minha participação, o cristianismo não é religião. Né? Por que nós não somos religião? Porque, primeiro, nós não temos rituais sagrados. Né? Nós temos um mandamento, que nós já falamos aqui, é o amor. Nós temos 2 ordenanças, o batismo e a ceia. E tudo que a gente vive a partir daí é liberdade. Porque o culto é nós dois reunimos. Na verdade, né? O primeiro culto é Romanos, que eu já li aqui, 12:2. O culto racional, abrir os olhos. Eu brinco que eu gosto nessa hora, abrir os olhos. Nós abrimos esse culto. Começou o culto. Sua vida é um culto a Deus. Né? E enquanto irmãos, quando nos reunimos, prestamos cultos a Deus. Nós temos hábitos. Nós nos reunimos no domingo à noite, nós vamos à escola dominical, mas são hábitos que nós estabelecemos até como instituição. Mas o cristianismo é a vida que nós vivemos. E essa vida que nós vivemos nos dá liberdade para as escolhas que fazemos. Então, eu acho que esse é o ponto principal aqui para a gente encerrar a lição de hoje. Muito bom. Então, você se inscreve, deixa o like, comenta aí, tá bom? Fica à vontade, o espaço é seu. Pastor Ricardo, obrigado por você ter vindo. Para mim é um prazer. Você é um amigo que Cristo tem nos apresentado. Glória então, a eu Deus. fico muito feliz de tê-lo trazido aqui, porque aí as pessoas também tiveram a oportunidade de te conhecer, de aprender com você, assim como eu tenho aprendido. Obrigado. Amém. Uma troca mútua, agradeço o convite, a confiança. Fico muito feliz de participar aqui e sou grato a Deus por sua vida e por tudo que tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado através de você. Amém, amém. Muito obrigado. Você não sai daí. Tem a próxima aula e eu aguardo você. Ela tem por título Filhos e Herdeiros. Lição maravilhosa, já dei um spoilerzinho aqui. A gente vai falar sobre a adoção no mundo romano, no mundo grego, para entender então o que Paulo disse aos cristãos da Galácia. Deus abençoe você e até a próxima. Obrigado.